Se você encontrasse esse garotinho de apenas 10 anos na rua e perguntasse seu nome, ele responderia: Endrick Felipe Moreira de Souza, atacante. Algumas pessoas até davam risada, porque não é comum vermos uma criança colocar sua posição de campo junto do seu nome. Mas aquele não era um menino qualquer. Ele falava sério e com confiança quando dizia isso, porque ele tinha certeza de que conseguiria. E hoje, ninguém tem dúvidas de que o garoto estava certo. É contra-ataque do Palmeiras. Bolão pro Endrick, cara a cara, saiu o Cleiton. Endrick driblou, vai fazer! Se complicou, Veiga, lá vem Endrick, lá vem Palmeiras, Endrick! Gol! Craque menino, que talento! Endrick, emocionando o Barueri! O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino! Talvez o jogador brasileiro mais empolgante dos últimos anos. Há bastante tempo não víamos um cara que gerasse entusiasmo nos amantes de futebol do Brasil e do mundo. Só que jogando em território nacional. Essa animação extrema com ele não é apenas pelo que ele anda fazendo dentro de campo. Não, a história de superação encanta muito mais do que o seu talento. Isso, ao lado de uma postura e comportamento exemplar fora das quatro linhas, mostram a cada dia que esse camisa 9 tem um grande futuro pela frente. Hoje, Endrick é muito mais do que uma jovem promessa. Ele é inspiração para os jovens e esperança para os mais velhos que amam esse esporte e querem ver a história sendo escrita. Mas as coisas aconteceram muito rápido na vida desse garoto, e o começo de tudo não foi nada fácil. Essa família sempre teve o futebol envolvido. O Douglas foi jogador amador e conheceu a sua esposa Cíntia quando eles trabalhavam no setor de limpeza do estádio Mané Garrincha, em 2005. Aí, a amizade começou e logo se transformou em amor. Eles começaram a namorar e, pouco tempo depois, o casal soube que teria um filho. Em entrevista, a Cíntia contou que o menino que esperava era danado, porque já na barriga ele chutava muito. Mas apesar da grande notícia, nessa época nem tudo foram flores. O parto do primeiro filho do casal foi de risco e teve algumas complicações. O choro demorou para sair, só que o menino de ouro foi forte e valente, assim como a mãe, e no fim deu tudo certo. No dia 21 de julho de 2006, em Taguatinga, no Distrito Federal, nasceu um menino chamado Endrick Felipe Moreira de Souza, atacante. Filho de Cíntia Ramos Souza e Douglas Ramos Souza, desde cedo o casal sabia que o moleque queria ser jogador de futebol. Afinal, o brinquedo favorito dele era a bola. Uma bola de fita, uma bola de meia, uma bola de basquete, pouco importava. Se fosse redonda ou até mesmo quadrada, ele queria mesmo era sair chutando. Endrick acompanhava o pai em todas as partidas de futebol na várzea, e ali ele brincava bastante, era toda uma diversão. A família morava em um morro na Vila Guaíra, na cidade de Valparaíso, em Goiás. Endrick conta que teve uma infância incrível, porque seus pais batalharam bastante para nunca faltar comida em casa. Os primeiros passos no futebol começaram aos 4 anos de idade, em 2010, na escolinha Gol de Letra, no Clube Celefa. A Marília Rocha foi a primeira treinadora do garoto, e sabendo da situação humilde da família, ela nem cobrava a mensalidade de Endrick. O garoto teve outros treinadores ao longo do caminho, e cada um deles foi importante para o desenvolvimento das habilidades. Aos 7 anos de idade, Endrick foi jogar no bairro Jardim Céu Azul, em uma escolinha de futsal do Bahia. Apesar da idade, o garoto jogava contra os moleques mais velhos, de 13 anos, e mesmo assim não se intimidava. Aliás, ele chamava muita atenção com a famosa canhota habilidosa. Quando jogava contra os garotos da sua categoria, ele era obrigado a jogar só com a perna ruim, senão seria falta. No ano seguinte, aos 8 anos, ele foi jogar no Brasília Fute Academy, time que tinha uma parceria com o São Paulo Futebol Clube, e a equipe do Morumbi já monitorava o garoto nas competições em que ele participava. Durante 3 anos, Endrick e seu pai Douglas iam 2 vezes por ano até o CT de São Paulo, em Cotia, onde ficam as categorias de base para o garoto realizar avaliações periódicas no tricolor paulista. E por lá, o moleque jogava muito e fazia vários gols. Teve um que ele recebeu a bola, deu uma meia-lua e partiu em velocidade, deixando 3 marcadores para trás, até balançar a rede de perna esquerda. O treinador ficou todo feliz e fez questão de dar um baita abraço no garoto. Que golaço! Ele era um verdadeiro menino de ouro. Aos 10 anos, Endrick já poderia morar nos alojamentos do CT de Cotia, e o São Paulo fez uma proposta para ele ficar em definitivo no clube. Como a família morava em Brasília, Douglas disse que aceitaria a proposta se o São Paulo bancasse uma moradia para a família ou desse um emprego para ele. Só que naquele momento, o São Paulo não aceitou o acordo e, como contraproposta, ofereceu uma ajuda de custo de R$150 por mês. Douglas achou a proposta totalmente desproporcional e desistiu da ideia de se mudar para a capital paulista. Ali, parecia que o sonho do menino de se tornar jogador estava indo por água abaixo. Só que mesmo com a pouca idade, Endrick virou para o pai e disse: "Não se preocupe, com o futebol vou dar uma vida melhor pra gente."
e o futebol se transformou no caminho para uma vida melhor. Um tempo passou e Douglas percebeu que vídeos de um menino de 10 anos dando dribles desconcertantes e marcando uma enxurrada de gols em campeonatos infantis de escolinha de futebol começaram a aparecer nos celulares de seus amigos. O menino era seu filho Hendrik, e aí ele teve certeza de que seu garoto era uma joia rara a ser lapidada e não podiam desistir. De volta à estaca zero após a negociação frustrada com São Paulo, o pai de Hendrik reuniu todos os vídeos dos celulares dos amigos e postou na internet. Eram os lances do garoto na Gold Cup, um torneio infantil com equipes do mundo inteiro. O desempenho de Hendrik foi impressionante. Ele fez 17 gols em 7 jogos, além de outras jogadas incríveis que chamaram a atenção. A publicação chegou até os olheiros do Palmeiras, que se encantaram com as jogadas e convidaram o menino para fazer uma semana de testes. O desempenho de Hendrik nos testes também foi muito bom, e ele foi convidado para integrar o time sub-11 do Palmeiras. O mesmo pedido que o pai fez ao São Paulo, ele fez ao Palmeiras. E o Verdão não pensou 2 vezes e reuniu de início o Hendrik e a mãe Cíntia. Mas esse período também foi extremamente difícil para a família. Não tinha luxo ou conforto, apenas o necessário para viver. A mãe chora ao lembrar porque o dinheiro era pouco, mesmo com Douglas mandando grana de Brasília, e muitas vezes até faltava comida. Teve vezes em que o Hendrik perguntava para a mãe se tinha alguma coisa para comer, e ela dizia: "Vai dormir, Hendrik, que a fome passa." Ela pensou em desistir, mas quando o filho voltava dos treinos contando histórias sobre o que aconteceu naquele dia e os gols que tinha marcado, os olhos dele brilhavam, e ela resistia. Um tempo depois, o pai Douglas conseguiu se mudar para São Paulo com a família. No começo, ele vendeu café da manhã no terminal da Barra Funda, por 6 meses, até que surgiu uma vaga para trabalhar na limpeza do Palmeiras, e ele não pensou 2 vezes. Por lá, Douglas pôde ficar próximo aos jogadores do clube, que sempre lhe trataram com muito carinho e respeito. Ele só tinha 7 dentes na boca, e mal conseguia comer. Por causa disso, ele só tomava sopa e começou a perder muito peso. Chegou aos 58 quilos. E o goleiro Jailson percebeu a mudança. Eu que notei que o Douglas estava perdendo muito peso, entendeu? Eu chegava lá para almoçar junto com os funcionários quando minha esposa estava viajando, e eu chegava mais cedo lá. E 2 vezes eu notei ele de canto, cara. Falei, pô, não é possível, cara. Um cardápio, cara, cheio de coisa aqui, o cara comendo sopa, cara. Eu cheguei nele e falei, o que tá acontecendo com você, cara? Ele baixou a cabeça assim com vergonha, falou, pô, eu não tenho os dentes. Eu falei, não é possível, cara. Ele tava só o pó da gaita, tava fininho, cara. Magrinho, tava só pele e osso. Aí chamei os caras, vamos ajudar ele, vamos ajudar. Aí ajudou. Cara, ele tinha um sonho de comer uma maçã. Pra você ter ideia. Comer uma maçã. Uma maçã. Do Hendrik, mano. Agora tá comendo até paralelepípedo, eu brinco com ele. A partir daí, as coisas mudaram de fato. Pelo Sub-11 em 2017, Hendrik era o grande craque e destaque da equipe. Seu porte físico era muito acima da média, e seu talento em nível técnico também. No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, ele marcou um golaço de bicicleta contra o Santos. Foi meio que surpreendente que eu vi a bola chegando, o menino estava na minha frente, ele pulou, eu pensava que ele ia cabecear, aí do nada eu embarquei uma bicicleta e... Já no jogo de volta que aconteceu no Allianz Parque, Hendrik também jogou muito. O empate garantiu o título para o Palmeiras, mas o camisa 8 queria marcar de qualquer jeito. Ele começou indo pra cima, fez uma bela jogada. Verdão que luta por mais um título na categoria Sub-11. Já o adversário, o Santos. Daqui a pouquinho eu escalo o Santos, que o Palmeiras vem se mandando pela esquerda, ganha um escanteio. Depois, ele acertou a trave. É só o Hendrik, vem na boa, do jeito que ele gosta, se virar pode ser com perigo, bateu na trave! Que bola do Hendrik com o pé direito, ela toca no poste. Em seguida, ele fez uma outra boa jogada. E até mesmo de fora do Brasil, vou deixar você narrar agora. E vem o Palmeiras, Luiz Guilherme, boa jogada, saiu do gol goleiro, linda finta, Luiz Guilherme pintou golaço, tira a zaga! Mas o gol só veio mesmo no último lance do jogo. Mostrando no oportunismo, ele aproveitou o rebote e balançou a rede. Palmeiras campeão. Leva a bola pro fundo, cruzamento, Beraba dominou, bateu, defendeu o goleiro, sobra! Gol!
Na arquibancada, o pai Douglas parecia não acreditar no que estava vendo. E na entrevista pós-jogo, o Endrick falou isso. Tipo, meu pai não virou jogador de futebol. Então eu quero transformar a vida dele para ser jogador. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá e ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. Nos anos seguintes, a promessa seguiu sendo destaque em outras categorias e voltou a erguer troféus pelo Alviverde. Pelo Sub-13, na final da Copa Ouro entre Corinthians e Palmeiras, ele e o Luiz Guilherme jogaram demais. O LG marcou um golaço, driblando metade do time dos caras. Já o Endrick meteu um de cobertura. Caralho! Que golaço, rapaziada do moleque! Esse aqui elimina a característica. O tempo passou, e com 14 anos, ele já fazia parte do time Sub-17 do Verdão. Na final do Paulista contra o Corinthians, ele fez o famoso gol que o Pelé não fez, no meio de campo. Palmeiras tenta o chute lá de trás do meio campo! Golaço do craque Endrick para o Palmeiras! No torneio EFIPAM, ele marcou mais alguns golaços. Se liga só. Só que eu acho que nós temos que ser por aqui. Ah, não sei qual que é a porta da acesso lá. Fazer o cruzamento, ficou na cara do gol, bateu e gol! Nossa, goleiro. Mas foi com 15 anos que o mundo passou a conhecê-lo. Em 2022, Endrick Felipe Moreira de Souza participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, um torneio para garotos de até 21 anos de idade. Ele, com apenas 15, foi o grande destaque do torneio. No jogo contra o Açu, ele começou fazendo essa jogadaça. Para cobrança, aliás, para cobertura. Faz o giro agora o Endrick. Olha nesse moleque, 15 anos de idade, muita bola! E foi parado no braço, literalmente. Depois, Endrick marcou seu primeiro gol e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Copinha. Na verdade, nesse jogo ele marcou 2. Obviamente que ele não pararia por aí. Contra o Real Ariquemes, o garoto começou no banco de reservas, mas quando entrou, simplesmente destruiu, e não foi pouco. Em um lance, ele roubou a bola e fez isso aí. Vitor da Regina! Não, só para corrigir, o Raniel já tinha saído de campo, né? Olha aí. Vamos ver de novo o Endrick, faz a finta, Endrick, golaço! Endrick, golaço! Endrick, gol! Depois, a Joia ainda marcou mais um. Cortaram o Pedro. Se manda para jogar o Palmeiras! Gol do Palmeiras! Tem apenas 15 anos, tem talento de gigante. Aí pronto, só se falava no garoto Endrick. Diversos times do Brasil e do mundo estavam interessados em tirá-lo do Palmeiras, porque naquela época, o contrato dele com o Alviverde era amador e não profissional por conta da idade. Flamengo, Manchester City, Barcelona, Real Madrid e companhia já estavam monitorando e entrando em contato com o staff do jogador. Isso que a Copinha nem tinha terminado ainda. Aí, o técnico Abel Ferreira chamou o Endrick para treinar com os profissionais do Palmeiras. Fazer o quê? Ele já está acostumado a pular etapas mesmo, né? Para corresponder e justificar o interesse, na partida contra o Oeste nas quartas de final, ele meteu um golaço de bicicleta. Sobra do Palmeiras, fura essa bola o Jonathan. Corte ruim do Negueba. Bola tá alta. Endrick, que é isso?
Tinha que ser dele, Endrick! O Palmeiras não tinha copinha, mas aquele ano, na final contra o Santos, a história mudou. O Alviverde venceu por 4-0, com o gol do Endrick, e conquistou o primeiro título da Copa São Paulo. Ao todo, Endrick foi titular 3 vezes, e marcou 6 gols em 7 jogos na Copinha. Foi eleito o melhor jogador do torneio e ainda ganhou o prêmio Denner, de gol mais bonito. Diversos jornais do mundo colocaram ele como capa do jornal. O jornal Marca, da Espanha, até foi fazer uma entrevista especial com ele, já perguntando sobre um possível Real Madrid no futuro. Ao todo, foram 14 títulos conquistados pelas categorias de base do Palmeiras. No total, contando jogos oficiais e amistosos, foram 188 partidas e 161 gols marcados pelas categorias de base, incluindo duelos por sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Considerando apenas jogos oficiais, são 121 partidas e 86 gols marcados. Parte da torcida e da imprensa pedia para que o jogador subisse para o profissional e jogasse o Mundial de Clubes aquele ano, mas o técnico Abel Ferreira não cedeu à pressão do imediatismo e pediu calma. Queria lapidar a joia. Falou para o Endrick aproveitar as férias com a família na Disney, e o garoto realmente foi, e aproveitou bastante. Depois disso, Endrick fez parte do time da seleção brasileira sub-17, que disputou o torneio Montaigu na França. Ele foi destaque, eleito artilheiro e melhor jogador, além de ter sido campeão com a seleção. O Brasil venceu o México na estreia. Depois, passou por Holanda e Inglaterra. Contra os britânicos, ele marcou esse golaço. Depois, na final contra a Argentina, o Brasil venceu por 2-1, com o gol do Endrick também. Foram 4 jogos, 5 gols e 1 assistência. O torneio também rendeu diversas fotos lendárias do craque brasileiro. Nessa aqui, o camisa 9 lembrou até uma certa lenda do futebol, que é considerado o maior da história. Mas sem comparações, hein? Pelé é Pelé e Endrick é Endrick. Os jornais do mundo todo elogiaram o desempenho do garoto no torneio. Só se falava em Endrick. E vários times de ponta da Europa buscaram mais informações sobre ele pelo fato dele não ter vínculo profissional com o Palmeiras. Mas assim que ele fez aniversário, a coisa mudou rapidamente. No dia 21 de julho de 2022, ele completou 16 anos e assinou seu primeiro contrato profissional com o Alviverde. E naquele ano, ainda conquistou o Brasileirão Sub-20 em cima do Corinthians, e foi ele quem marcou o gol do título. Mas um dia marcante mesmo foi no dia 6 de outubro de 2022. Com 16 anos, 2 meses e 15 dias, Endrick entrou no lugar do Rony e fez a sua estreia pelo Palmeiras. O garoto se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Palmeiras na história. A partida já estava decidida e o Alviverde vencia por 3-0. Mesmo assim, Endrick mostrou um certo nervosismo, jogando para mais de 30 mil pessoas que lotaram o Allianz Parque. Só que nas partidas seguintes, o nervosismo inicial foi dando início a uma bela dose de confiança. Como profissional, Endrick precisou de apenas 4 partidas para marcar seu primeiro gol, e ele não foi titular em nenhuma. Seu gol foi logo em dose dupla, contra o Atlético Paranaense. O garoto foi responsável pela virada, e o time alviverde venceu por 2-1 com 2 gols dele. Rolou, olha a chance do empate, Dudu, em cima da linha, salva a zaga, Scarpa tá de frente, bateu! Gol! Rony, ele vai fazer mais um. Aí fez o cruzamento pra dentro da área, desvio. Foi ele. De Endrick! É do Palmeiras! Com isso, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história do Palmeiras. E o jogador mais jovem a marcar um gol na história do Brasileirão. Foi algo tão marcante que até os torcedores do Furacão que estavam na arena pediram para tirar foto com o garoto. E ele fez a alegria dos caras. Naquele ano, o Palmeiras foi o grande campeão do Campeonato Brasileiro, o primeiro título de Endrick no profissional. Com a conquista, o garoto se tornou o primeiro atleta na história a ganhar títulos pelo Verdão em todas as categorias, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. Ao todo, foram 7 partidas e 3 gols marcados, e aquele era só o começo. Drible, velocidade, explosão, força e precisão no chute. Valente e imponente. Esse é o Endrick. Muitos dizem que ele lembra muito o Ronaldo Fenômeno no início da carreira quando jogava pelo Cruzeiro. A arrancada, o faro de gol e o oportunismo são coisas que estão no DNA desses dois aí.
O físico de Endrick surpreende até mesmo os fisiologistas do clube. Teve uma maturação muito rápida e até mesmo melhor do que muitos jogadores mais velhos. Olha só o tamanho do moleque com apenas 16 anos. Os quadríceps lembram do Roberto Carlos. O moleque é um monstro. Para fechar um ano com chave de ouro, a tão sonhada proposta de um time europeu finalmente chegou na mesa e ela era totalmente irrecusável. O Real Madrid da Espanha queria a joia de qualquer jeito e conseguiu chegar a um acordo com o Palmeiras e o staff do Endrick. Os outros times muito interessados nele eram Paris Saint-Germain, Chelsea e Barcelona, mas não teve jeito e os merengues levaram a fera. No total, Real Madrid comprou o Endrick por 72 milhões de euros, cerca de 382 milhões de reais, considerando taxas e impostos e os bônus por metas. A terceira venda mais cara da história do futebol brasileiro. Uma dessas metas era de que, a cada 5 gols que Endrick marcasse dali em diante, o Real Madrid teria que pagar 13,4 milhões para o Palmeiras, com um número máximo de 25 gols. Uma outra meta era 7,9 milhões caso o garoto fosse convocado para a seleção brasileira principal. As outras duas metas eram 2,6 milhões de reais a cada 10 jogos como titular e 5,3 milhões de reais a cada 25 partidas disputadas. Do valor somado no negócio, o Verdão tem direito a 70%. Enquanto o Endrick e a família detêm os outros 30%. Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas, disse a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Com um ano mágico cheio de realizações, a história de Endrick e Felipe Moreira de Souza estava só começando. Em 2023, Endrick se tornou titular do time do Palmeiras e jogou a Supercopa contra o Flamengo, que aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O estádio onde tudo começou, onde a história de amor dos pais se iniciou. O bom filho a casa torna, e o moleque simplesmente levou toda a família para acompanhar a partida. E deu certo, o Palmeiras venceu por 4-3 e foi campeão. Endrick conseguiu seu segundo título como profissional. Em fevereiro de 2023, ele foi o vencedor da primeira edição do Samba de Ouro Sub-20, concedido ao melhor jogador brasileiro com menos de 20 anos. Com 28,4% dos votos, ele ganhou o prêmio, superando Matheus França e Vitor Roque, que ficaram com 10,7% e 10,1% dos votos, respectivamente. Endrick, com 16 anos, estava no ensino médio, e quando foi questionado sobre a escola, ele disse: Cara, faz tempo que eu não vou na escola, pensando bem, e não dá, né, eu treino de manhã, mas se bem que amanhã até dá pra mim lá, mas pô, vamos aí, né, vai que outro dia eu posso ir na escola, ver meus colegas, né, e dar um abraço neles. Os professores de Endrick sempre o elogiam bastante e dizem que quando ele vai à escola é sempre muito solícito e um bom aluno. Sua matéria favorita é biologia, mas boa parte do estudo é feita online por conta dos compromissos como jogador profissional. Só que de volta aos gramados, depois de tudo que rolou, nas partidas seguintes o desempenho de Endrick começou a chamar a atenção, não pelas belas jogadas e gols, mas sim pela seca que ele estava passando. O camisa 9 ficou 12 jogos sem fazer gols. Foi colocado no banco de reservas pelo técnico Abel Ferreira durante algumas partidas, e diversas críticas e cobranças para cima dele começaram a surgir. Era a pressão da mídia, da imprensa, dos fãs de futebol que começaram a taxar o garoto de superestimado e mais um monte de coisa. Na partida contra o Bragantino, ele foi substituído. Endrick até estava jogando bem e ficou frustrado por ter sido tirado de campo. Ele tampou o rosto com o colete e nem viu o jogo. Serginho, e tem essa, né? O Palmeiras, Endrick escondeu o rosto ali. Foi trocado pelo parceiro, O garoto disse que estava irritado naquele momento e não estava chorando, apenas conversando com Deus, mas não estava bem emocionalmente. A mídia espanhola não perdoou e também começou a questionar o jovem promissor. Será que o Real Madrid fez uma boa escolha? Será que depois da fama e sucesso, o futebol dele vai ladeira abaixo? Além dos espanhóis, os tabloides esportivos do Brasil começaram a repercutir bastante o então choro do garoto e a seca de gols, o que começou a gerar dúvidas em alguns fãs de futebol, que até cornetaram o moleque, inclusive a comentarista Ana Thaís Matos, que disse no Sport TV que o Endrick deveria voltar para o Sub-20. Ele tem que voltar a disputar o Brasileirão Sub-20 pelo Palmeiras, Sub-18, tem sim, gente. Ele tem que passar por alguns processos que o profissional não vai entregar pra ele. Você acha que ele não vai evoluir? Não, eu acho. Ele tem que evoluir. Ele tem que evoluir tomada de decisão, concentração, coisas que o profissional não dá tempo de evoluir. No dia a dia, ele vai treinar, ele vai ter oportunidade. Que dia a dia? Se joga numa quarta, viaja, descansa quinta, treina sexta, viaja sábado. Ele não tem tempo pra amadurecer e pra desenvolver tecnicamente no time. O garoto não cedeu à pressão. A família foi uma grande fortaleza para ele, e o técnico Abel Ferreira lhe deu bons conselhos. Critico a mim porque não lhe dei um abraço.
porque ele precisa só que lhe dê um abraço, que ele continue a sorrir. Ele foi um moleque que nos momentos certos fez golos decisivos. No ano passado, quando entrou no Atlético Mineiro, ao intervalo, ele ajudou-nos a ganhar o jogo. Na altura que vocês estavam a dizer, tem que meter o Endrick, eu disse-vos, ele vai ser campeão do Sub-20, ainda bem a tempo de ser campeão aqui em cima, e foi. Portanto, o que eu lhe peço a ele é que ele não perca o sorriso na cara, só lhe peço isso. Vai falhar, vai acertar. Ele tem 16 anos. Né? Se jogar normalmente como os jogadores jogam aqui, vai jogar até aos 38, 40 anos. Só tem que continuar a sorrir, e ele tem que entender, e ele entende isso, que o treinador está aqui para o ajudar, o elenco está aqui para o ajudar, o clube está aqui para o ajudar, e tudo no tempo de Deus. Mas Endrick voltou a brilhar na final do Paulistão, contra o Água Santa. Ele fez gol no primeiro jogo. Tá na primeira trave, Zé Rafael pintou, Endrick! Gol! E no segundo também. O rebote é do menino, condição é boa, Rony dominou, bateu cruzado, Vinha de palma, Endrick! Gol do Palmeiras! Avassalador! O Palmeiras venceu o Água Santa por 5-1 no agregado e foi campeão paulista. O terceiro título do garoto como profissional. Na entrevista após-jogo, o garoto respondeu às críticas da jornalista Ana Thaís. 3/3, né? 3 campeonatos disputados pelo profissional, 3 conquistas. E acho que eu tô pronto agora para ser titular no Sub-20. Depois disso, Endrick se sentiu mais leve com a camisa 9 do Alviverde e entendeu que não precisava ficar ansioso para marcar gols em todos os jogos. Apenas precisava ser feliz em campo e fazer o seu melhor, não ceder à pressão e às críticas e se dedicar ao máximo. E foi o que ele fez. Quando o Campeonato Brasileiro começou, ele marcou gol logo na estreia, na partida contra o Cuiabá. Dali em diante, Endrick começou a jogar mais leve e mais solto, sendo decisivo em muitas partidas, mesmo se não marcasse gol. Ele estreou na Libertadores e começou a vivenciar tudo aquilo que muitos jovens de sua idade sonham em realizar como jogador. No mês de junho daquele ano, em apenas 6 minutos em campo, na partida contra o Barcelona de Guayaquil, ele marcou seu primeiro gol na Libertadores da América, aproveitando o rebote e mostrando oportunismo. No jogo seguinte, contra o São Paulo, ele foi oportunista novamente e marcou um belo gol aproveitando o vacilo da zaga tricolor. Arboleda domina, se enrola, perde, Breno, Endrick, ganhou, bateu bonito, gol! Do Palmeiras! O garoto estava sendo importante para o time, mas não estava fazendo muitos gols. Chegou até a perder um pênalti contra o Atlético Paranaense. E quando balançou a rede ainda naquele jogo, fez dancinha. Breno Lopes está sozinho para encarar o Thiago Heleno para fazer o cruzamento pro Endrick! Gol! Do Palmeiras! Endrick! Cruzamento perfeito do Breno Lopes. Ele pode até desperdiçar uma chance. Aí, meu amigo, na internet, ele recebeu uma enxurrada de comentários do tipo: 1 gol e 25 dancinhas. 1 gol a cada 3 meses. Gênio. Resumo de muita mídia e pouco futebol. Ele é mais TikTok do que jogador. Muita marra pra pouco futebol, na minha opinião. A cada dancinha era um tsunami de críticas pra cima dele. Endrick fazia boas partidas, mas era reserva em algumas, substituído em outras e passou por mais uma seca de gols ainda em 2023. 9 jogos sem marcar, um total de 3 meses. Mas dessa vez, ele não chorou e nem ficou no banco isolado. Ele manteve a cabeça erguida a todo momento e voltou a marcar em grande estilo na partida contra o Red Bull Bragantino. Se liga só. Vem John, é contra-ataque do Palmeiras. Um bolão pro Endrick, cara a cara, saiu o Cleiton. Endrick driblou, vai fazer! Gol do Palmeiras! 16 anos à toa, um bolão do John, um bolão pro Endrick, ele tira o Cleiton da jogada e manda pro fundo. Apesar do gol, o Palmeiras perdeu, e o time não estava com tanta moral assim. A presidente Leila Pereira vivia sendo criticada pela própria torcida. Até protesto os caras estavam fazendo, e o treinador Abel Ferreira não estava tão contente assim, e muitos apostavam que ele sairia do Verdão em breve. O clube vivia a maior crise da era Abel. Para piorar,
o Alviverde foi eliminado para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, nos pênaltis, e o Palmeiras não era tão favorito assim para a conquista do título no Campeonato Brasileiro daquele ano. O time precisava defender seu título, já que era o atual campeão, mas não estava vencendo muitas partidas. A equipe perdeu 5 jogos seguidos. Além disso, o Botafogo estava voando baixo no campeonato. Os caras chegaram a ficar com 13 pontos de vantagem na liderança e tratava com desdém o Palmeiras por causa da vantagem que tinham na tabela. Mas dali em diante, o técnico Abel Ferreira decidiu apostar mais em Endrick, e o garoto simplesmente ressurgiu como uma fênix e empolgou todo o time do Palmeiras. A partida que mais resume isso foi contra o próprio Botafogo. Na 31ª rodada do Brasileirão, Botafogo e Palmeiras se enfrentaram no estádio Newton Santos. Era o duelo do líder contra o vice-líder, e o Botafogo estava passando um trator em cima de todo mundo. No início daquela partida não foi diferente, tanto que a torcida do Glorioso estava gritando "é campeão", ainda no aquecimento, e aquilo deixou o Endrick furioso. O Botafogo era superior nas chances criadas, e o primeiro gol saiu aos 20 minutos, com o Eduardo, contando com desvio. 10 minutos depois, o Tietê mascaradinho fez esse golaço. Escanteio cobrado, curtinho, bola com o Marçal, tocou pro Tietê, pode bater, dali o Tietê, pé direito, gol! Parecia treino de ataque contra a defesa do Glorioso. O Palmeiras mal criava chances, e o Júnior Santos marcou o terceiro, aproveitando o rebote. As equipes foram para o intervalo, e o Botafogo vencia por 3-0 fora o baile. Ninguém fazia ideia do que os caras conversaram no vestiário, mas no segundo tempo, o Palmeiras veio diferente. Aos 4 minutos, o camisa 9 Endrick fez uma jogadaça incrível, e marcou o primeiro do Alviverde. Entregando pro menino Endrick, contratado pelo Real Madrid. Aí o Endrick, que lance do garoto, que jogada, que golaço! Gol do Palmeiras! A comemoração dele foi surpreendente. Ele pegou a bola dentro do gol e ainda falou assim pro time: dá a bola em mim, pô. Baita personalidade com apenas 17 anos. Tudo isso motivado pelos gritos de "é campeão" da torcida do Botafogo, lá no aquecimento do jogo. Depois disso, o Palmeiras cresceu na partida, mas o segundo gol não vinha de jeito nenhum, até que o Tiquinho Soares sofreu um pênalti e ele mesmo foi pra cobrança. O zagueiro Tiquinho, o goleiro saiu, Tiquinho com o Rony, e é pênalti! Símbolo da campanha, autorizado, com fé no pé! Depois da defesa do goleiro Everton, o Alviverde foi pro ataque igual um rolo compressor, e aos 38 minutos da segunda etapa, Endrick marcou o segundo gol do Palmeiras, com categoria no domínio. Para o Palmeiras, Rafael Veiga fez o levantamento, bola voltou no Endrick, limpou, pé esquerdo, bateu, que golaço! Gol Os gritos de "é campeão" não saíam da cabeça dele, e ele queria mais. No lance seguinte, o camisa 9 deu origem ao terceiro gol, o de empate. Mike com o Marçal, Tietê com o Marçal, eles se enrolaram, agora ficou no Endrick, cruzamento, Gustavo Gomes, Flaco Lopes, gol! Até que nos acréscimos, aos 53 minutos, o Palmeiras virou o placar com o Murilo. Levantamento, fechou pra tocar Murilo, gol! Final, o Palmeiras 4-3 de virada pra cima do Glorioso. Aí, na entrevista pós-jogo, o garoto falou que motivou ele a buscar a virada na partida. Pra mim, uma coisa que ficou entalada em mim foi o pessoal a torcida, né? Óbvio que o torcedor é assim, mas quando eles gritaram campeão ali no aquecimento, querendo ou não, né? Difícil falar ódio assim no coração, mas nossa torcida também veio aqui nos apoiar e eu não ia deixar eles gritar, é campeão. Só que no dia seguinte, Endrick descobriu que os gritos de "é campeão" da torcida do Botafogo eram para os atletas que foram medalhistas no Pan-Americano e estavam presentes no estádio, e não para provocar os jogadores do Palmeiras. Intencional ou não, o fato mesmo é que a vitória para cima do Botafogo motivou o Endrick e o time do Palmeiras, que estavam apenas 7 rodadas para o fim do Brasileirão, e ainda dava tempo de correr atrás do título, e foi exatamente o que eles fizeram. O Alviverde venceu 6 das 7 partidas restantes, e o Endrick marcou alguns gols. O primeiro foi já no jogo seguinte, contra o Atlético Paranaense. Rafael Veiga conseguiu dominar, Endrick partiu, lançamento pra ele, posição legal, invadiu, vem o goleiro, cavadinha! Gol! Placar pro Palmeiras, num contra-ataque rápido, a roubada de bola, lançamento do Veiga pro Endrick, ele encarou o Bento e deu aquela cavadinha.
tapinha nojento embaixo da bola para abrir o placar em Barueri. Aparece aí o... Depois, ele balançou a rede contra o Internacional. Johnny se complicou. Veiga, lá vem Endrick, lá vem Palmeiras. Endrick! Gol! Com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo estava indo de mal a pior. Depois da derrota para o Palmeiras, eles pararam de vencer. Graças ao grande desempenho individual de Endrick, o camisa 9, aos 17 anos, recebeu a honra de ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Atacantes, Endrick e Palmeiras. Na família Souza, a emoção tomou conta. O que eu vim fazer com ele, com meu esposo aqui, foi em busca desse sonho. E hoje, saber que ele é convocado assim, para jogar pela seleção brasileira. Nossa, meu marido ele ficou tão eufórico que eu nunca vi ele assim, sabe? E eu sei que isso para ele é uma realização que... E é surreal tudo que vem acontecendo, mas a gente crê que é Deus, é Deus. E o Senhor abençoa a minha família, me abençoou minha esposa, o meu filho. Ele convocado na seleção principal é um sonho, cara. Durante esse período, a família teve ainda mais motivos para comemorar. Isso porque desde os 14 anos, Endrick era patrocinado pela Nike, mas ele decidiu não renovar seu vínculo com a marca e esperou o contrato se encerrar para definir seu futuro com 17 anos. O moleque recusou a proposta de renovação da Nike, a oferta da Adidas e também a proposta da Puma. A Mizuno e várias outras também tentaram, mas ele e a família optaram por fechar um contrato com a New Balance, que fez uma oferta inferior aos concorrentes em relação a valores. O motivo é que o jovem atacante será a principal estrela futebolística de uma marca que até então é focada em corridas. Além disso, a empresa irá desenvolver uma marca própria e uma linha de chuteiras assinadas pelo Endrick, o que alegrou muito a família, principalmente a mãe do jovem craque. Algo bem parecido aconteceu na família Jordan. A mãe de Michael Jordan, Dolores Jordan, falou uma frase muito famosa no filme Air: "Um tênis é somente um tênis, até meu filho pisar nele." Já na seleção, a apresentação de Endrick no time canarinho chamou a atenção. Com um visual clássico e elegante, os fãs ficaram contentes, porque lembrava muito a apresentação da seleção de antigamente, estilo raiz. Em campo, Endrick jogou 2 amistosos da seleção, contra a Colômbia e contra a Argentina, mas acabamos perdendo os 2 jogos, e o jovem garoto não marcou gols. De volta ao Palmeiras, a missão Campeonato Brasileiro ainda não tinha terminado, e eles tinham muita coisa para fazer. Botafogo não vencia nenhum jogo, então era hora de buscar o título. Na partida contra o América Mineiro, Endrick balançou a rede de novo. Também, levantamento, a bola vai sobrar, Breno Lopes dividida, voltou para o Endrick, bateu, gol! O Palmeiras conquistou seu 12º Brasileirão após a vitória sobre o Fluminense e o empate com o Cruzeiro nos últimos jogos do campeonato. Contra a Raposa, o camisa 9 marcou e a equipe levantou a taça. The Voice Brasil. Olha o Endrick, roubou o Endrick por cobertura, voltou pra ele, bateu, gol do Palmeiras! É o nome da emoção! Endrick conquistou seu 4º título como profissional e terminou o campeonato com 53 partidas, 14 gols e 1 assistência, além de ter sido o grande motivador da reviravolta palmeirense no Brasileirão. Além das vitórias dentro de campo, Endrick também ganhou um presentão fora dos gramados. No dia 29 de outubro, ele começou a namorar a modelo Gabriele Miranda. Os dois se conectaram rapidamente. Ela ia nos jogos do Palmeiras prestigiar o namorado, em breve trocará o Allianz Parque pelo Santiago Bernabéu. Para fechar um ano com chave de ouro, Endrick foi até a cidade de Madrid para conhecer os seus próximos companheiros de equipe. Ele foi acompanhado da namorada e do empresário. Por lá, o garoto conversou bastante com o técnico Carlo Ancelotti e com os jogadores do Real Madrid. E claro, assistiu de camarote a vitória por 4-1 do time merengue para cima do Vila Real. Quando Bellingham fez gol, ele e a namorada até imitaram a comemoração do camisa 5. Respeitei. O ano virou e o começo de 2024 não foi tão bom assim. No torneio pré-olímpico, a seleção brasileira acabou ficando pelo caminho e ficou de fora das Olimpíadas de Paris. Endrick jogou bem nos primeiros jogos, mas não manteve um bom aproveitamento, assim como a equipe canarinho. Com isso, os garotos foram muito criticados pela imprensa e também pelos fãs de futebol,
porque foi um verdadeiro fiasco que aconteceu. De volta ao Verdão, o camisa 9 como titular estava jogando bem no Paulistão, até marcou gol contra o Corinthians. Flaco tá pedindo por ali, Hendrick dominou, trouxe pro pé esquerdo, bateu, é gol! Gol! Hendrick! A joia alviverde batendo firme pro fundo no gol de Cássio. 43 minutos de jogo no primeiro. O desempenho rendeu a ele a convocação para a seleção brasileira, do técnico Dorival Júnior, uma seleção de cara nova para uma disputa dos amistosos mais aguardados pelos fanáticos por futebol. Primeiro, o Brasil foi até a Inglaterra enfrentar a seleção inglesa, dentro do estádio Wembley, que é um dos estádios mais históricos e respeitados do mundo da bola. No jogo amistoso, o atacante alviverde começou no banco de reservas, aos 25 minutos. Padrão raiz, old school, com a camisa para dentro da calça. Respeitei. Começou um pouco nervoso, tentou o passe de letra. Watkins tentou pro Gallagher, João Gomes tira dali. Aí o Hendrick tentou uma bola de letra pro Vinícius e ele mesmo foi lá para ficar com ela. Deu uma cavadinha pro Vinícius. Mas depois de 10 minutos, o oportunismo apareceu e o atacante não desperdiçou a primeira chance que teve. O Savinho trabalha bem, tentou levantamento por dentro, Andréas Pereira, boa bola, buscando Vinícius, bota na frente Vinícius, faz Vini, Pickford, Hendrick! Gol! Um menino de apenas 17 anos, Andréas Pereira para Vinícius, condição do Vinícius é legal aí, Vinícius sai na cara do gol. O Hendrick tá atrás da linha da bola. Sabe de quem? Hendrick é o nome da emoção. O estádio foi a loucura. E os fãs de futebol nas redes sociais também. Só dava a Hendrick. A estrela brilhou. E o moleque representou quando falou que dedicou seu gol para o Sir Bobby Charlton. Qual a importância disso para a sua carreira? Cara, eu fico muito feliz, né? Como eu tava falando aqui, eu sou um fã do Bob Charlton. É um cara que jogou bastante, jogou aqui nesse estádio em inglês também. E poder jogar no estádio onde ele pôde atuar, onde ele fez bastante gols, poder marcar aqui também é muito importante para mim, eu fico muito agradecido. Em suas redes sociais, o Manchester United exaltou o brasileiro pelo gol marcado. Fizeram uma postagem dedicada a ele. Além disso, os Red Devils agradeceram o brasileiro por lembrar do ex-atacante Bob Charlton. Mas, por que será que o Hendrick citou o ídolo inglês que nem viu jogar após o gol? A primeira sensação entre os jornalistas foi de que o garoto havia sido orientado pela sua assessoria de imprensa para fazer uma homenagem, mas o staff dele disse que também foi surpreendido com a declaração do atacante. Eles afirmaram que o garoto não foi preparado e não recebeu instruções para falar sobre Bob Charlton. Ele é assim, um ET, disse um dos agentes ao All Sport. O estádio de Wembley é um dos berços mais históricos do futebol mundial e era um lar para o Bob Charlton e outras lendas da Inglaterra. Para completar, Hendrick disse na entrevista coletiva que, quando jogava o modo carreira do FIFA no videogame, ele marcou seu primeiro gol pela seleção também no estádio de Wembley. É uma sensação única, não sei se vocês viram, mas um fato curioso, eu jogava videogame, jogava pela seleção no modo carreira de jogador. Eu fiz o primeiro jogo também aqui em Wembley e também fiz um gol. E isso vem na minha cabeça, cara, e eu fiquei pensando só nisso. Quem vê assim com tamanha maturidade e postura, nem imagina que esse moleque tem apenas 17 anos. Diversos jornais pelo mundo se renderam e exaltaram a performance do garoto. Com vocês, Hendrick. Hendrick brilha em Wembley. Nem Vini, nem Bellingham. Hendrick. Hendrick faz uma prévia da história e deixa o Brasil salivando por mais. Os jornais ingleses têm uma certa mania de cornetar jogador brasileiro, mas dessa vez não teve jeito. Eles se renderam ao futebol do jovem prodígio da seleção. Até mesmo o técnico da seleção inglesa, o Gareth Southgate, elogiou o desempenho do futuro camisa 9 da seleção canarinho. Abre aspas. Sabemos que ele é um jogador perigoso. Entrou querendo fazer gol e nós deveríamos ter defendido o gol melhor do que fizemos. Ele aproveitou o lance em um rebote e foi um momento brilhante para ele. Fecha aspas. Pelos programas de TV da Inglaterra, a coisa não foi diferente. Para você ter uma ideia, o ex-jogador Joe Cole, que era um meia da seleção, que fez muito sucesso no Chelsea e hoje é comentarista esportivo, comparou o Hendrick com o Romário. Abre aspas. Acho que o Hendrick tem um pouco de Romário. O formato do corpo, a maneira como ele guarda a bola e a alegria em seu rosto. É o jogador mais jovem a marcar em Wembley por um clube ou seleção. Excepcional. Fecha aspas. Com o gol marcado contra a Inglaterra, o garoto se tornou o quarto artilheiro mais jovem da história da seleção brasileira, atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo Fenômeno. O compromisso seguinte do time canarinho era contra a seleção da Espanha, em Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, a futura casa de Hendrick. Ele novamente começou no banco de reservas,
mas entrou em campo no início do segundo tempo, quando o placar estava em 2-1 para os espanhóis. Mas o menino de ouro precisou de apenas 5 minutos em campo para balançar a rede e empatar o jogo. Bora, vamos empatar esse jogo aí. Cobrança do escanteio, desvio de cabeça para trás. E a sobra do Endrick. Gol! A bola procura o moleque. Ele procura os espaços e cai na canhotinha que é a boa. Para empatar o jogo. Para fazer o primeiro dele no Bernabéu. E provavelmente o primeiro de muitos, que vai ser a tua casa, moleque Endrick. Olha o pai dele ali. E a mãe também. Mamãe Dona Cíntia, meio com uma mistura de sorriso e choro. O cara é escolhido, senhoras e senhores. Tão jovem, mas simplesmente fenomenal. A partida terminou empatada em 3-3. E também ficou marcada por apresentar o duelo que veremos muito futuramente no mundo da bola. Endrick versus Lamine Yamal. O jogador espanhol é um dos craques do Barcelona para a próxima geração e tem tudo para disputar o protagonismo do futebol nas próximas décadas ao lado do brasileiro. Para encerrar a noite, o Endrick ainda subiu na torcida para dar um beijo na namorada. Isso sim que é um garoto apaixonado. Ele novamente foi destaque nos jornais do mundo todo. A expectativa e a ansiedade para vê-lo jogando com a camisa do Real Madrid é grande. E para deixar os espanhóis com ainda mais água na boca, na partida seguinte do Palmeiras contra o Novo Horizontino na semifinal do Campeonato Paulista, o menino de ouro novamente decidiu com seus próprios pés. Endrick fez o gol da vitória do time alviverde. E uma comemoração incrível que virou capa de tudo que é jornal de novo. O Palmeiras tem mais escanteios no jogo, 1,75, vem cruzamento na área pro Flaco Lopes, ele tocou pro meio, Endrick ajeitou, Endrick! Gol! E é diferente, o menino nasceu pra brilhar! Para fazer gols importantes na semifinal. Fazer o quê? Cada foto desse moleque é icônica, parecendo um marco histórico ou tirada de um filme do Zack Snyder. Além disso, o moleque também foi autor de mais uma comemoração emblemática, porque na Libertadores ele marcou gol contra o Independiente e comemorou desse jeito aí. Do outro lado pro Rony. Ele deixa de cabeça de primeira pro Piquerez. Mais uma vez o Rony. Pra encarar a marcação, ele faz o cruzamento pro Endrick! Gol do Palmeiras! Ele imitou o Kong, o gorilão do filme. Mas quando ele marcou o gol e fez isso contra o Liverpool, os caras do outro time ficaram pistola com ele. Se liga só. Voltou a cobrança pelo alto toque, olha o gol! Protege ali o Endrick, tirando ele de campo. Exatamente, bem aqui na minha frente, Preto. É pela comemoração, né? Isso, o Endrick foi em frente ao banco de reservas que estava todo de pé. Tá aqui o Endrick no detalhe para você. O Palmeiras faz o terceiro gol. Até o Everton. Atura ou surta. E para alguns é melhor fechar as pernas também, porque nem só de gols vive o garoto Endrick. Joga a bola pra frente, o Endrick amorteceu, ele contra o Alan. Que lance! Grande lance do Endrick! Lateral pro Palmeiras. Olha o que fez o Endrick com o Alan. Lance esse. O camisa 9 do Alviverde também se meteu em algumas polêmicas fora dos gramados. Uma por ter dito não repetir roupas que usa em entrevistas e eventos. Algumas pessoas acharam isso um absurdo. E a outra por causa da exposição do seu namoro. Visto que ele tem apenas 17 anos, é uma grande promessa do futebol e diz que já pensa em se casar, na entrevista com Bial. Além disso, o casal tem um contrato de namoro, de brincadeira, para manter a saúde do relacionamento. Mas algumas pessoas entenderam o contrato de outra forma. De qualquer maneira, vamos deixar o garoto ser feliz, sob a orientação dos pais, já que ele não é maior de idade ainda. Agora, Endrick já fez as malas e está pronto para se despedir do Palmeiras, o clube que não só o acolheu, como também deu todo o suporte que sua família precisava. Você, menino Endrick, soube valorizar a oportunidade que teve e desde o começo já sabia o próprio potencial e o que poderia se tornar. Hoje, você se despede do Palmeiras com uma copinha, 2 Campeonato Brasileiro, 2 Paulistão, uma Supercopa do Brasil e nos prêmios individuais você foi o melhor jogador da Copa Ouro 2019, melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, fez o gol mais bonito da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, foi o melhor jogador do torneio Montaigo, revelação no Campeonato Brasileiro de 2022,
Samba de Ouro Sub-20 em 2022, ficou na posição de número 60, Bola de Prata, Gol Mais Bonito de 2023, Bola de Prata Revelação, Troféu Mesa Redonda, Seleção da Temporada, Melhor Jogador da Final do Paulistão, Seleção do Paulistão, Melhor Jogador da Final do Campeonato Paulista, Artilheiro na Copa Belmari, na Copa São Ludiero, no Torneio Montaigo, na Copa do Brasil Sub-17, ainda foi o jogador mais jovem a marcar em uma partida pelo Palmeiras, superando o Heitor, maior artilheiro da história do clube. Ele também foi o mais jovem a marcar um gol em uma partida do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, jogador mais jovem a marcar em uma partida do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, jogador mais jovem a marcar um gol em uma Libertadores pelo Palmeiras, jogador mais jovem da história a marcar em Wembley, quarto jogador mais jovem a marcar um gol em uma partida da Seleção Brasileira. E pelo Palmeiras, no total foram 81 jogos no profissional, 21 gols marcados e 4 assistências. E pensar que tudo isso só aconteceu porque o pai Douglas não desistiu. Sério mesmo, ele poderia ter tirado todas as esperanças do filho em se tornar um jogador de futebol depois de tudo que ele passou. Douglas chegou a viajar de Brasília a São Paulo a pé durante boa parte do caminho, quando tinha 15 anos, para tentar se tornar jogador profissional, carregando a vida inteira nas costas, um par de chuteiras e 2 garrafas de 2 litros. O plano era fazer testes em todos os clubes da cidade. Isso demorou uma semana inteira. Ele andava e pegava carona na estrada. Quando finalmente chegou a São Paulo, ele não tinha dinheiro e nem para onde ir. Então, ficava andando e batendo nas portas dos clubes, perguntando quando aconteceriam as peneiras. Alguém do São Paulo Futebol Clube viu que ele estava passando dificuldade e deu para ele um pouco de comida. Numa das noites mais frias, uma senhora de uma instituição de caridade viu que ele estava dormindo debaixo de uma árvore, em um parque, e chamou Douglas para ficar em um abrigo. Já fazia mais de 3 noites que ele não se deitava em uma cama. Ele dormiu tanto que perdeu a peneira do Nacional Atlético Clube. No dia seguinte, Douglas chegou até mesmo a dormir debaixo de uma bilheteria, mas ele não conseguiu realizar seu sonho de se tornar jogador de futebol. Quis o destino que seu primogênito realizasse isso por ele. Com vocês, Hendrick. Muito prazer. É uma carta que escreveu para o seu irmão no HL, no site The Players Tribune. Hendrick falou isso sobre o Real Madrid para o irmão. Dentro de alguns meses, partirei para a Espanha e você vem comigo. Real Madrid. Esse era o meu terceiro objetivo e foi o único que nunca ousei escrever. Quando era pequeno, eu não tinha celular ou qualquer coisa. Então, eu costumava pegar emprestado o computador da mamãe e assistir aos melhores momentos dos jogos do Real Madrid, desde os 7 ou 8 anos. Eu sei que você é muito jovem para lembrar desses nomes, mas eu estava obcecado com aquela equipe de 2013 e 14, com Cristiano, Modric e Benzema. Essa foi minha porta de entrada na história do clube. Comecei a entrar no YouTube e aprender sobre os Galácticos e depois cada vez mais fundo. Puskás, Di Stefano, pode acreditar. Em Madrid, você vai ouvir falar mais sobre esses craques. Mais do que ninguém, eu assisti Cristiano, não apenas os melhores momentos, mas também o quanto ele se dedicou e o que os outros diziam sobre sua mentalidade. Com ele, aprendi que o trabalho duro é até mais importante que o talento. Espero que possa conhecer o Cristiano um dia. Enquanto escrevo essas palavras, isso ainda não aconteceu, mas o filho dele me segue no Instagram. Então, espero que no momento em que você estiver lendo esse texto, eu já tenha conseguido apertar a mão dele. Se Deus quiser, vai correr tudo bem no Real Madrid e na minha carreira. E o Cristiano vai me seguir. Talvez você e eu. Hoje, é fácil falar que ele é craque, e vai ser ainda mais. Só que no passado, a diretoria do São Paulo Futebol Clube não reconheceu isso, nem a do Corinthians e nem a do Santos. E agora, diversos amantes da bola estão fazendo algo poucas vezes visto antes no futebol brasileiro, algo que é motivado apenas por grandes craques, a assistir jogo do time rival só para ver um certo jogador. O último a receber tal honraria foi o Neymar, e agora diariamente vemos certos comentários do tipo: sou Flamengo, mas adoro ver o Hendrick jogar. Sou Corinthians, mas torço muito pelo Hendrick. Um vencedor não é aquele que sempre vence, e sim aquele que nunca desiste. Uma palavra que resume tudo que a família de Hendrick tem pelo Palmeiras é gratidão. E uma palavra que nós, fãs de futebol, temos para o Douglas é obrigado por ter confiado no talento do filho e ter se dedicado para que ele pudesse realizar esse grande sonho. O melhor de tudo é que Hendrick está só no começo e tem tudo para brilhar com a camisa do Real Madrid.